Olá, meu amigo, minha amiga concurseiro que está na preparação aqui do concurso da FUNPAPA da Prefeitura de Belém. Uma grande oportunidade para você que é concurseiro. Estamos aqui no canal da Loja do Concurseiro e sempre é um prazer recebê-los, Sabemos do seu empenho, sabemos da sua dedicação. Hoje nós vamos bater um papo aqui do concurso da FUNPAPA na área de atualidades. Atualidades que vão ter 5 questões, um número de questões também semelhante, à própria ideia da área de informática também e de outras disciplinas que virão. Então, nesta videoaula nós vamos bater um papo e falar para você sobre como que o concurso se estrutura e alguns aspectos gerais aqui do estado do Pará. Olha só como nós temos então o concurso, ele é o concurso da FUNPAPA, Assistência Social do município de Belém. Você já sabe muito bem que a organizadora do concurso é a AOCP, tá certo? Tradicional banca aí que vem realizando vários concursos no estado do Pará. E a AOCP, ela colocou para a área de atualidades, nesse concurso os seguintes tópicos, os seguintes temas aqui que vão ser cobrados nas 5 questões que virão aí na sua prova e você não pode perder essas questões. Primeiro item está relacionado, olha só, aspectos gerais do Brasil, do Pará e do município de Belém. Como que são esses aspectos gerais? Eles estão relacionados nos 3 âmbitos, no âmbito nacional, estadual e no âmbito municipal, a ideia de que da população geral, o número de habitantes, na divisão, nós temos a divisão do Brasil, na própria divisão do estado do Pará, na organização do município de Belém em bairros e também em distritos, entender um pouco também sobre a questão da economia do Brasil, do Pará, economia de Belém, compreendermos as relações internacionais que também acabam existindo do próprio Brasil, do Pará, como de Belém, com o resto do mundo, a distribuição da população sobre o espaço, entendeu? Então, os aspectos gerais, eles são do ponto de vista populacional, do ponto de vista econômico, até mesmo da própria organização, do ponto de vista político. Temas atuais e relevantes e amplamente divulgados referentes à história e geografia do Brasil, do Pará e do município de Belém. Nesse momento aqui deste tema 2, é um momento de grande apreensão para o concurseiro. É um momento que a pessoa vai se perguntar, mas Helder, eu vou ter que estudar toda a história, toda a geografia do Pará, do Brasil e do próprio município de Belém? A nossa experiência em concurso público nos mostra, principalmente com esta organizadora, que é a OCP, que a tradição dela seja cobrar, do ponto de vista histórico-geográfico, muito mais a situação do Pará e até mesmo daqui de Belém. Está muito mais relacionada à história e geografia mais local do que propriamente do Brasil. Do Brasil, a OCP, ela faz uma tradição muito mais no sentido do Brasil com suas relações com o mundo. O Brasil, por exemplo, dentro dos BRICS, o grupo dos países emergentes, o Brasil também dentro de um contexto de encontros internacionais vai estar muito mais aí. Mas nesse aspecto vai estar um pouco relacionado às próprias questões histórico-geográficas, muito mais aqui do Pará, como também de Belém, o que de uma determinada forma não é tão difícil assim como eu vou mostrar para você. Tópicos atuais e relevantes das diversas áreas, tais como economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações históricas. Nesse aspecto de número 3, eu preciso que você esteja sempre acompanhando os noticiários. Não só os noticiários na TV, mas que você esteja também lendo as reportagens, seja no jornal escrito, seja diretamente no palpável, como também as reportagens nas internet. É muito importante que você faça um acompanhamento dos grandes veículos de comunicação, a questão do próprio BBC, Veja, o Globo, enfim. É necessário que você leia as informações.
Em que área? Como assim, Helder? Por exemplo, nós podemos pensar do ponto de vista aqui, ó, da segurança. A grande novidade está relacionada ao quê? A criação do Ministério da Segurança Pública, né? Que vai estar com Raul Jungmann. Pode também relacionar a intervenção, né, no Rio de Janeiro pelas Forças Armadas. Quando eu olho bem aqui a questão das artes e literatura, vamos pensar no quê? Vamos pensar aí nos filmes indicados para o Oscar, quem foi o filme ganhador, se tem brasileiro lá que participou, não tem, isso é importante. Relacionado ao desenvolvimento sustentável, vamos perceber alguns problemas ambientais que acabaram existindo. Claro, se tem problemas ambientais aqui ligado a uma tendência de desenvolvimento sustentável, o que eu vou pensar? Eu vou pensar num que acabou repercutindo o mundo todo, que vai ser a questão da Hidro-Nealu Norte, no município de Barcarena. Porque, Helder, aí eu vou trabalhar a ideia de sustentabilidade e vou perceber o quanto se tem dificuldades de se aplicar políticas de sustentabilidade dentro do estado do Pará, na medida em que eu tenho empresas que não literalmente respeitam, né, as leis ambientais, que não respeitam as comunidades, que acabam tendo uma relação direta com a natureza. Então isso é muito interessante. Vamos pensar, relações internacionais aí, ó. Todo mundo estava muito preocupado. Olha, de repente vai se ter uma terceira guerra mundial, Estados Unidos e Coreia do Norte. Nós tivemos o que esta semana, né? Os dois, né? O próprio Donald Trump, né? e o próprio líder coreano, já aí numa ideia de aproximação. Essa ideia é muito importante. E assim sucessivamente. Então, neste item 3, aí o que é? É uma obrigação, você enquanto concurseiro está lendo, está acompanhando os telejornais, está lendo os noticiários, as notícias, os jornais, né? Os grandes veículos de comunicação. Você precisa realmente ler para não perder. E no item 4, fatos da atualidade local, é basicamente uma repetição aqui. Assim como você fica de olho nas notícias internacionais, também você precisa ficar muito atento para os noticiários mais locais, os noticiários que envolvem muito mais aqui o estado do Pará. Perfeito? Então, preste atenção, analisando o Brasil, Pará e Belém de uma maneira geral, compreendendo principalmente os aspectos histórico-geográficos do Pará e de Belém, que é muito mais cobrado pela OCP, e não pode de forma alguma ficar desatualizado. É necessário que você atualize as suas informações nos telejornais, é necessário que você leia as reportagens no 3 e no 4, no aspecto nacional e internacional e também no aspecto local. Helder, eu compro um livro de geografia? Não acaba sendo necessário. Eu preciso que você realmente acompanhe tudo o que está acontecendo, tá bom? Veja só comigo, ó. Veja só comigo. Caso você tenha um pouco mais de dificuldade, né, aqui com a própria questão da história e geografia, é bom, dê uma lida geral, né, dê uma lida geral, mas a tradição desta organizadora é uma tradição de pedir muito mais temas relevantes do ponto de vista jornalístico, aquilo que está acontecendo agora. Olha só, o que nós vamos pegar bem aqui, ó. Vamos então, eu vou lhe ajudar, vou contribuir um pouquinho com você nesse momento, falando daquilo que está lá no edital de aspectos gerais do Pará, né? Como assim, Helder? Eu preciso então entender como que o nosso grande Pará, né, um estado com uma grande dimensão territorial, como que ele se apresenta. Vamos lá então, acompanha comigo. O Pará tem uma população estimada em 2017, né, de 8.366.628 habitantes. Tá certo? Então, a população paraense ela está crescendo. A população paraense ela está crescendo. Por quê? Porque no censo de 2010, a nossa população ela era de 7.581.051 habitantes. Provavelmente, quando nós formos para a atualização
do censo demográfico de 2020, né, nós vamos aqui já chegar em quase 8 milhões e meio. Provavelmente vai ser essa a ideia do censo de 2020, de no mínimo uma população de 8 milhões e meio. O estado do Pará, ele com certeza é um dos estados mais populosos da Amazônia Legal, sem sombra de dúvidas, ok? Além disso, a nossa densidade demográfica, ela é pequena, ela é considerada uma densidade demográfica baixa. No censo de 2010, a densidade demográfica é de 6,07 habitantes por quilômetro ao quadrado. O que é densidade demográfica? É uma continha. A densidade demográfica ela é uma continha. Que continha é essa bem aqui, ó? É a relação que eu tenho de habitantes por quilômetro ao quadrado, perfeito? É a relação de habitantes por quilômetro ao quadrado. Eu vou perceber então que a cada 1 quilômetro quadrado eu tenho aqui aproximadamente 6, né, e passando um pouquinho de 6 habitantes. Aí você deve estar perguntando, mas Helder, onde eu moro tem muito mais do que isso, é gente demais, né? Com certeza tem muito mais 6 habitantes do que 6 habitantes na área do quilômetro quadrado. Deve ter uns, sei lá, 120, 150. É verdade, provavelmente onde você resida, se tenha muito mais a ideia de 6 habitantes por quilômetro ao quadrado, com certeza absoluta. E isso vai mostrar o quê? Que a população paraense, então, ela está distribuída de uma maneira regular ou irregular. Irregular. Se você é, por exemplo, morador da região metropolitana de Belém, se eu estou exatamente falando com pessoas aqui, né, do município de Belém, Ananindeua, Marituba, ou indo diretamente para Santa Bárbara e tal, e indo aproximadamente lá em Castanhal, provavelmente você vai dizer para mim, Helder, tem muito mais do que isso. Com certeza. Isso comprova que na região metropolitana de Belém eu tenho um número muito grande. A densidade demográfica ela é muito maior do que 6 habitantes por quilômetro ao quadrado. Mas, de repente, os meus amigos paraenses que estão aqui em Altamira, eles têm uma densidade demográfica até mesmo menor que essa. Por que, Helder? Porque Altamira é o maior município do mundo. É o maior município do mundo, né? Então, se tem áreas do Pará, tem áreas do estado do Pará que tem uma densidade demográfica muito menor com relação, por exemplo, à região metropolitana, que acaba tendo mais de 1.200 habitantes por quilômetro ao quadrado. Quer ver só? Olha comigo bem aqui, ó. Olha o nosso mapa, tá aqui o que eu estou lhe dizendo. O nosso mapa de densidade, né, de densidade demográfica. Olha só, na parte mais vermelhinha, ela vai estar aqui, ó. Nós temos aqui de 100 indo para 2.477, de 100 indo para 2.477 habitantes por quilômetro ao quadrado, né? Então, olha só, confirmando literalmente o que eu acabei de dizer para você, ó. Nós temos bem aqui, ó, áreas que acabam tendo uma grande densidade demográfica. Principalmente eu observo essa grande densidade demográfica aqui, ó, na região metropolitana de Belém. E depois vai acabar, de uma determinada forma, caindo essa densidade demográfica em alguns pontos. Olha como eu falei para você, bem aqui Altamira, ó. Altamira, na ideia de 1 ou até mesmo menos de 1 habitante por quilômetro ao quadrado. Olha só. Helder, é vazio demográfico bem aqui? Esse termo de vazio demográfico é um pouco estranho, eu não gosto de utilizar muito não, mas é realmente um número pequeno de habitantes, com certeza aqui, quando eu comparo a densidade demográfica de Altamira com relação à densidade demográfica da região metropolitana de Belém, ou até mesmo de Santarém, ou até mesmo de Marabá. Então, o que eu vou tirar desta primeira análise? Que a população do estado do Pará está distribuída de forma irregular.
A população do estado do Pará, ela está distribuída de forma irregular pelo fato de que eu tenho uma grande concentração populacional na região metropolitana de Belém e no Nordeste paraense, e em algumas áreas também acabam apresentando uma grande densidade, como é o caso de Santarém, como é o caso de Marabá, como é o caso de Paraupebas. Mas quando eu saio desses outros municípios, eu vou acabar percebendo o estado do Pará com um número mais reduzido. Fechou comigo? O que eu quero que fique na sua cabeça? População estimada de 8.366.000. O estado do Pará tem uma população distribuída de forma irregular, concentrada principalmente na região metropolitana de Belém e também no Nordeste paraense, com certeza. Essa é a primeira ideia que eu quero que fique do nosso aspecto geral na sua cabeça. Depois, olha só o que eu tenho. O estado do Pará, ele é dividido em meso, micro e nos municípios. Mas antes disso, olha só, o estado do Pará, ele é o segundo estado do país, né? As terras paraenses, do território paraense, ele representa 14,66% do território nacional. Você sabe muito bem que o maior estado do Brasil é o estado do Amazonas e o Pará, ele apresenta aqui 14,66% do território nacional. O estado do Pará, que também é o gigante pela própria natureza. E eu vou perceber o estado do Pará tendo a seguinte regionalização, tendo a seguinte forma, né, de regionalizar. Nós temos as chamadas, não esqueça isso, tá? 6 mesorregiões. Nós temos também a metropolitana de Belém. Nós temos aqui, o Nordeste paraense, o Sudeste paraense, o Sudoeste paraense, o Baixo Amazonas e o Marajó. São 6 mesorregiões. O que significa mesorregiões? São 6 grandes regiões. A partir de 1988, o IBGE ele fez um importante estudo, né, para os estados brasileiros, que era também uma proposta de regionar os estados em mesorregiões, em micro-regiões e, naturalmente, os municípios. Olha como nós temos bem aqui, então. Acompanhe, Nós temos a mesorregião metropolitana de Belém, a mesorregião, o Nordeste paraense, a mesorregião do Marajó, né, a ilha do Marajó, a mesorregião do Sudeste paraense, a mesorregião do Sudoeste paraense e a mesorregião do Baixo Amazonas. Perfeito? São 6 mesorregiões. Essas 6 mesorregiões são as regiões de integração do Estado? Não, não são regiões de integração. A região de integração, ela é uma proposta do próprio governo atual, né, do governo do PSDB. Ela não é a ideia de região de integração. Aqui nós estamos falando de uma proposta do IBGE e não das regiões de integração, que é uma proposta de divisão do governo do Estado. Além dessas 6 mesorregiões, nós temos 22 micro-regiões, por exemplo, micro-região do Salgado, né, micro-região Bragantina e por aí vai, né? São as micro-regiões que geralmente essas micro-regiões acabam tendo um município que se destaca naquele entorno. E o Pará tem 144 municípios. Fechou comigo? Então, 6 mesorregiões, 22 micro-regiões, 144 municípios. Isso é muito importante você memorizar. Além de memorizar, é importante ter bem aqui, a ideia da própria regionalização. O Baixo Amazonas, o Sudoeste paraense, a mesorregião Sudeste paraense, a mesorregião Nordeste paraense, região metropolitana de Belém, a mesorregião metropolitana de Belém, e aqui nós temos o Marajó.
é desta forma que nós temos a própria regionalização, a divisão do estado do Pará. Além disso, é necessário compreendermos algo que geralmente causa uma grande confusão na cabeça de muitos paraenses, também na cabeça de muitos que vivem na nossa Amazônia legal, né? Aí sempre a gente pergunta, a Amazônia é rural ou urbana? Não esqueça disso. A Amazônia, ela é urbana e o estado do Pará, ele é um estado predominantemente urbano. Isso quem fala é o próprio IBGE. Olha que nós temos aqui na distribuição da população entre espaço urbano e espaço rural. A população urbana de Belém, a população urbana do estado do Pará, ela é de 5.191.559 habitantes no censo de 2010. E a população rural é apenas 2.389.492 habitantes. Vai dar numa casa aí provavelmente de ultrapassando aí os 75% de uma população urbana, né? De uma população urbana. Então, o estado do Pará, ele é predominantemente urbano, com mais de 75% da sua população vivendo aí nas áreas urbanas, vivendo propriamente nas cidades. Isso é muito importante porque pelo fato de que vai acabar desmistificando um pensamento de que, olha, eu saio, por exemplo, de Belém, da capital, e aí eu vou para um município no interior do estado, eu vou para Bragança, eu vou para Vigia, ou então eu vou para Salinas, eu vou lá para Paraupebas, para Marabá, eu saio de Belém, vou para um município no interior do estado. Significa dizer que você está saindo de um espaço urbano e indo para o rural? Na maioria das vezes, não. Você está indo também para um outro espaço urbano. Por isso que nós estamos vivendo um avanço da urbanização no estado do Pará, pelo menos aí nos últimos 40 anos. E a comprovação dessa urbanização no estado do Pará é de uma população que ultrapassa a casa dos 75% vivendo nas áreas urbanas. E essa tendência de urbanização que nós estamos vivendo, ela é comum também para todos os estados que compõem a região norte, que são 7 estados que compõem a região norte, como também os estados que compõem a chamada Amazônia Legal. Olha só comigo, esta tendência bem aqui, de urbanização, ela gera algo importantíssimo, que é a criação das chamadas regiões metropolitanas. Algo que tem que ficar na sua cabeça, tá? Nós temos no estado do Pará já 2 regiões metropolitanas instituídas oficialmente, que é a região metropolitana, que é a região metropolitana de Belém, criada ainda na década de 70, e a região metropolitana de Belém, ela vai até Castanhal. Muitas pessoas acham que a região metropolitana, ela vai só até Marituba. Não, ela vai até Castanhal. Castanhal é o último município a ser oficialmente integrado na região metropolitana de Belém. Quais são esses municípios da região metropolitana de Belém, Helder? Belém e Ananindeua, que são os 2 primeiros municípios a formarem essa região metropolitana na década de 70, e com o passar dos anos nós vamos ter a entrada de Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, e nós tivemos a incorporação de Castanhal para 2010, 2011, né? A entrada de Castanhal como sendo o último município a fazer parte na região metropolitana. E há projetos de leis até mesmo para colocar novos municípios na chamada região metropolitana de Belém. Então, essa é a nossa primeira região metropolitana, a região metropolitana de Belém, que tem hoje 7 municípios. A segunda região metropolitana oficializada aí pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará vai ser a região metropolitana de Santarém. O que isso é uma grande novidade e um número muito grande de paraenses não acaba tendo esse tipo de informação, né? Mas Santarém oficialmente
pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, aprovou a criação da região metropolitana de Santarém, que é formada por Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Mojuí dos Campos, que é o município mais novo do estado do Pará. Mais novo do estado do Pará. E olha só, preste bem atenção agora. As duas regiões metropolitanas oficiais. Uma foi Belém, que ela é instituída pelo governo federal na década de 70. A outra vai ser bem aqui Santarém, instituída pela Assembleia Legislativa no estado do Pará, mais recentemente, há aproximadamente 5 anos. Essa é a ideia aqui da região metropolitana de Santarém. Aí o que é que eu vou perceber? As que estão em projetos de lei. Como assim, Helder? Ou seja, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará também está lá numa possibilidade de se criar mais 3 novas regiões metropolitanas. Se tem a intenção de criar a região metropolitana de Marabá, a região metropolitana de Carajás e a região metropolitana de Tucuruí. Veja o que eu estou te dizendo. Aqui, ó, região metropolitana de Marabá, região metropolitana de Carajás e região metropolitana de Tucuruí são projetos de lei. Elas ainda não são. As que são oficialmente regiões metropolitanas são a de Belém, que é a mais velha, da década de 70, e a de Santarém, que é a mais novinha. Uma instituída pelo governo federal na década de 70, ainda no regime militar. A outra instituída pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, porque a partir da Constituição de 1988, a criação de regiões metropolitanas, a incorporação de novos municípios na região metropolitana vai ser diretamente agora das assembleias legislativas estaduais, ou seja, vão ser os próprios estados da federação que vão criar, que vão instituir, que vão alterar, que vão colocar novos municípios nas famosas regiões metropolitanas. É por isso que eu tenho um número gigante em todo o Brasil, de novas regiões metropolitanas. E o Pará, seguindo uma tendência de urbanização, seguindo uma tendência diretamente de uma população urbana que cada vez mais vem crescendo, também se tem propostas para se criar a região metropolitana de Marabá, a região metropolitana de Carajás e a região metropolitana de Tucuruí. Isso é um importantíssimo aspecto geral do nosso estado que você precisa com certeza saber. Olha só, perfeito? Além disso, nós temos, do ponto de vista, ainda nos nossos aspectos gerais, a vegetação paraense. A vegetação no estado do Pará, é claro que nós estamos falando do quê? Da floresta equatorial, da floresta amazônica, que ela é latifoliada, densa, perene, sendo aí a Amazônia a maior capacidade de biodiversidade do planeta Terra, com uma grande diversidade da fauna, da flora. Com certeza absoluta, Nós estamos falando aí de um dos ecossistemas mais valiosos que nós temos não só no Brasil, mas em todo o mundo. É verdade que a própria situação de desmatamento que nós vamos pegar nos últimos 40 anos avançou muito? Sim, é verdade. Nós vamos perceber que nos últimos 40 anos a floresta amazônica ela vem infelizmente recuando muito. E o estado do Pará, ele sempre, infelizmente, acaba encabeçando, ou está no primeiro, no segundo, ou está no terceiro lugar, como um dos estados que acaba tendo grandes alterações na sua própria vegetação. E você, então, pode me perguntar, por que, Helder, o estado do Pará, ele sempre está num ranking que não é legal, um ranking de desmatamento, um ranking de queimada? Algumas explicações podem ser dadas. Eu posso pensar no avanço do setor pecuarista no estado do Pará nos últimos anos, A criação do gado requer a retirada desta vegetação para formar o pasto. Eu também posso entender o recuo da vegetação também em virtude do avanço do agronegócio. Vamos pensar na soja que está avançando, em monoculturas como também o próprio dendê.
E eu também posso pensar no recuo da vegetação, né, da vegetação amazônica no estado do Pará, a partir também de atividades de exploração mineralógica. Não esqueça que o Pará, ele é uma das maiores províncias minerais do planeta Terra. Ferro, ouro, cassiterita, níquel, cobre, manganês, né? E naturalmente a cobiça, né, internacional acaba fazendo com que a floresta também acabe recuando para que essa atividade mineralógica ela possa realmente ser assentada. Então, nos últimos anos, a mineralogia, a própria pecuária, o agronegócio, a monocultura, a própria urbanização, né, na floresta, usando um termo da grande geógrafa professora Berta Beck, que fala da ideia de uma floresta urbanizada, acaba trazendo um recuo da própria vegetação no estado do Pará. Perfeito? Então, ó, vegetação, floresta equatorial, latifoliada, densa, perene, porque ela é permanente e com grande capacidade, né, de biodiversidade, com certeza. Quando eu olho o clima do estado do Pará, né? O clima do estado do Pará é clima equatorial, quente e úmido. E nós que somos moradores da região metropolitana de Belém, né, nós percebemos muito bem isso, a questão do período chuvoso e aquilo que nós sempre falamos é o período chuvoso e o outro mais chuvoso ainda, né? Percebemos essa ideia das chuvas abundantes, de chuvas bem distribuídas ao longo do ano por conta do clima equatorial, que é considerado quente e úmido. Perfeito? Vegetação, floresta amazônica rica em biodiversidade. Clima equatorial, quente e úmido. Essas informações elas são fundamentais nos aspectos gerais. Também poderíamos falar da questão da própria bacia hidrográfica, que é uma das maiores também de todo o mundo, né? A bacia hidrográfica amazônica, que se destaca pela produção de energia, com a construção das usinas hidrelétricas e por aí vai, né? Os nossos rios, eles também acabam sendo muito importantes. Mas quando eu saio um pouco mais desses aspectos gerais, é muito importante que você chegue onde? Nas atualidades locais. Aí você realmente vai ter que fazer o que agora? Olha, eu já sei como o Pará é. Eu já sei que o Pará ele tem uma população que vai chegar a 8,5 milhões, provavelmente no censo de 2020. É um estado predominantemente urbano, tem oficialmente 2 regiões metropolitanas, a primeira é de Belém e a segunda, a mais recente, é a de Santarém. Querem criar novas regiões metropolitanas. O Pará é dividido em 6 mesorregiões, 22 micro-regiões e 144 municípios. Clima equatorial quente e úmido, vegetação predominante é a floresta amazônica, rica em biodiversidade. Esses aspectos gerais eu tenho certeza que já está na sua cabeça. Agora é necessário você o quê? Acompanhar os fatos locais. Você basicamente entender as notícias que acontecem no âmbito, seja de Belém ou diretamente do Pará como um todo. E olha só o que nós já trouxemos aí, tirada do portal G1. Deputados estaduais e federais recolhem assinaturas para abertura de CPIs sobre vazamento da mineradora Hidro no Pará. Nós esperamos muito uma questão dessa e a OCP ela tem esta tradição de cobrar também algo ligado ao meio ambiente. E nada mais oportuno do que este momento agora. Claro que nós não queríamos dar uma notícia dessa. Nenhum paraense, naturalmente, queria que o Pará ficasse na mídia internacional, infelizmente por um problema ambiental, que vem sendo recorrente ali no município de Barcarena. E o mais recente, nós sabemos muito bem que vai ser o vazamento aí da mineradora Hidro, né, localizada no município de Barcarena. Olha como a reportagem diz. A Assembleia Legislativa do Pará, ALEPA, requereu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o vazamento de resíduos da bacia de rejeito da Hidro.
em Barcarena, nordeste do estado. O deputado Eliel Faustino protocolou o pedido na quarta-feira para abertura e é necessário que pelo menos 14 parlamentares assinem o documento. Aproximadamente 400 famílias foram afetadas pelo vazamento de rejeitos de bauxita da mineradora norueguesa Hidroalunorte. Nós temos uma situação realmente muito complicada. A ideia da mudança da corolação, da própria cor, da própria ideia da amostra de água com pesada carga de chumbo e por aí vai. É isso que eu preciso que você faça. Eu preciso que você exatamente acompanhe as notícias e leia realmente a reportagem, porque a OCP ela tem também essa tradição de pegar um noticiário como este aqui, tá bom? É uma que nós apostamos muito na prova da OCP, a situação bem aqui, tá bom? Do problema em Barcarena. Outra reportagem também interessante. Olha só, Hidrelétrica de Tucuruí abre todas as comportas para manter nível do lago seguro. Claro que quando eu penso logo na própria bacia hidrográfica amazônica, quando eu penso na Amazônia, nós vamos pensar na produção de energia. E o estado do Pará, ele tem duas gigantes usinas hidrelétricas. A mais antiga, naturalmente, Tucuruí, construída sobre o rio Tocantins, e a mais recente, nós estamos falando de Belo Monte, construída sobre o rio Xingu. Quando se fala tanto de Tucuruí como de Belo Monte, é natural que venha logo na sua cabeça a ideia de sérios problemas ambientais, deslocamento de famílias ribeirinhas, alteração no modo de vida de sociedades tradicionais, como quilombolas, como sociedades indígenas, como castanheiros, seringueiros. Essas populações tradicionais, elas são muito impactadas com projetos mineralógicos e também com projetos de infraestrutura na produção de energia hidrelétrica. Então, eu tenho bem aqui um noticiário de Tucuruí e quando eu olho um noticiário, seja de Tucuruí ou de Belo Monte, que está no seu concurso falando sobre a ideia de energia, eu tenho que logo trazer um pensamento aqui, ó. O que eu trouxe? A ideia, então, da logística do chamado Projeto Grande Carajás. E o Projeto Grande Carajás, ele tem como o principal fornecedor de energia a usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, nós temos aqui apresentado para você a logística do Projeto Grande Carajás, no qual nós vamos perceber aqui neste projeto a ideia da produção principal aqui na Serra dos Carajás, que é o ferro. Esse ferro ele é escoado pela ferrovia Ferro-Carajás até ali em São Luís do Maranhão, sendo que o principal comprador deste minério de ferro que sai aqui da Serra dos Carajás e depois ele vai para São Luís, o principal comprador, nós temos quem? Os chineses, A China é a principal compradora. Depois eu vou ver a própria ideia do circuito do alumínio, o circuito do alumínio que nós temos aqui no estado do Pará, chamada verticalização do alumínio. A maior produção, o município que tem a grande concentração de bauxita é Oriximiná, por conta do projeto Trombetas, tá certo? O projeto da mineração Rio do Norte. Esta bauxita, ela desloca-se ali, grande parte dela também vai para o mercado internacional, mas nós vamos ter também a bauxita chegando lá em Barcarena. E lá em Barcarena é hoje a empresa Hidroalunorte. A Hidroalunorte transforma a bauxita em alumina. E depois a Hidroalunorte passa para o Brás, que transforma em alumínio, e o principal comprador desse alumínio são os japoneses, tá certo? Cidade planejada, nós temos também, que estão as chamadas a company tal, As companies, que são as cidades empresas, que são muito comuns, tá certo? E quem vai trazer aí o suporte energético para o projeto Grande Carajás
é a usina hidrelétrica de Tucuruí. É a usina hidrelétrica de Tucuruí. Porto de Vila do Conde se destacando, com certeza, né? Se destacando pelo fato de mandar os produtos, commodities e tudo mais aí para o resto do mundo. Além disso, eu também tenho aqui a bauxita chegando lá no Maranhão, na Alumar, que faz os dois processos, alumina e alumínio. Mas no estado do Pará, olha só como é importante você já entender a produção mineralógica de ferro no sudeste paraense, no município de Paraupeba, na Serra dos Carajás. Eu vou pegar a bauxita em Oriximiná, mas também tem bauxita em Juruti. Esta bauxita ela é transformada em alumina na Hidroalunorte, depois ela é transformada em alumínio na Albras. O Japão é o maior comprador. Cidades planejadas nesses projetos, que são chamadas as Company Towns, tá certo? E destaque para aqui em Barcarena, para a Vila do Porto, né, de Vila do Conde, que vai fazer esse escoamento. Isso aqui, claro que tem muito mais, uma série de outras informações que também é necessário conversarmos com mais calma. Temos de conversar com mais calma por conta de uma série de outras notícias, de outros pontos que são importantes aqui nessa logística do projeto Grande Carajás. Mas olha só, nós estamos ainda no fato das atualidades. Pará tem a pior taxa de distorção escolar do Brasil nos ensinos fundamental e médio. Uma notícia também muito ruim. Significa dizer o quê? Que esta notícia está dizendo que os paraenses eles estão atrasados com relação à idade, né? Tanto fundamental e médio. São alunos que não estão na idade certa ali, na série correta. Eles estão mais atrasados. E isso, com certeza, não é uma notícia legal. Tá realmente no seu concurso? Tá, porque o seu concurso está pedindo a área de educação. E é uma notícia que acaba realmente também não sendo muito legal para os paraenses. A ideia de que os paraenses eles estão mais atrasados com relação à sua idade, né? Isso demonstra alguns problemas ainda graves que nós temos aí na área educacional. E é nesta pegada que eu lhe convido para fazer aqui um trabalho conosco. Nós estamos com uma maratona de 80 questões aqui na loja do concurseiro. Essas 80 questões, elas estão relacionadas da história e da geografia do Pará, de Belém, falando dos aspectos gerais do Brasil, falando da economia paraense, da economia belenense, das atualidades locais, assim também como das atualidades nacionais e internacionais. Tá certo? Então, a nossa maratona de atualidades, ela vem com 80 questões. Questões que vão ser muito próximas dessas informações e muito próximas de como a AOCP acaba elaborando a sua prova. Um valor singelo, um valor que tenho certeza é um grande investimento para a sua aprovação, que é apenas de R$ 29,00, um valor de apenas R$ 29,00, e que você pode fazer aqui o pagamento pelo PagSeguro. É uma oportunidade para fechar, acertar todas as questões da prova de atualidades e que muitas pessoas acabam realmente, às vezes, errando, e por uma ou duas questões aí você pode ficar de fora. E você não pode ficar de fora aqui nas questões de atualidades, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho aqui na nossa maratona. Olha só como vai ser essa maratona aqui, ó. Eu vou começar exatamente mostrando alguns exercícios e de como ela vai caminhar. Olha só como nós temos questões aqui, ó. Nós tivemos da AOCP, que fez o concurso da CODEM, a Companhia de Desenvolvimento Metropolitano de Belém, né? Nós temos então bem aqui, ó, ano passado agora, ó, 2017. Das 10 maiores usinas hidrelétricas do Brasil, 4 localizam-se no estado do Pará. Considerando-se o exposto sobre os recursos energéticos e sustentabilidade, assinale a alternativa correta. Olha como ele vem bem aqui naquilo que está realmente dentro do contexto e do conteúdo programático. Recursos energéticos, ele mostra muito bem a ideia de energia, das fontes de energia, e também está lá no seu conteúdo programático
a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, com relação ao potencial energético do Pará, da produção de energia, e levando em consideração também a sustentabilidade, vamos ver qual é a alternativa correta. Fala bem aqui assim, ó. O projeto da usina hidrelétrica de Tucuruí foi criado junto ao programa Grande Carajás para abastecer com energia subsidiada grandes projetos mineiro-metalúrgicos no Pará. É uma questão legal. Segura bem aqui, segura a letra A. A construção da usina de Tucuruí insere-se no contexto de grandes obras do regime militar e suas dimensões comprovam a grandiosidade, sendo considerada a maior usina hidrelétrica do país construída no Rio Araguaia. Está certo isso? Não. Falei agora há pouco, a usina hidrelétrica de Tucuruí, ela não está construída sobre o Araguaia, e sim sobre o rio Tocantins. Então, não pode bem aqui. Provavelmente vai aparecer agora aqui, ó, o marcador, letra certa é a letra A. Vamos ver então as outras aqui, ó. Bora ver aqui. Em 2016, segundo o relatório da FUNAI, a Fundação Nacional de Amparo ao Índio, do RIMA, Relatório de Impactos Ambientais, né, e do Greenpeace, as obras para a construção da usina de São Luís do Tapajós são consideradas um exemplo de sustentabilidade nacional. Exemplo de sustentabilidade não pode, né? Não dá para dizer, até porque o próprio projeto já sofre várias críticas, já se tem aí determinados embargos sobre a própria, as usinas, né? O conjunto, né? O complexo hidrelétrico do Tapajós. Não é esse exemplo de sustentabilidade. Vem comigo na D. O rio Tapajós possui um grande potencial para a geração energética, o que proporcionou o desenvolvimento de projetos de grandes usinas, como a hidrelétrica de Jatobá. Sua viabilidade foi aprovada pelos governos estadual e federal, devendo assim sair do papel em 2018. Também sabemos aqui a ideia de aprovada, ainda se precisa de mais estudos, ainda se precisa de relatórios, né, mais fortes, ainda se precisa exatamente ver quais os impactos. Então, pegou pesado dizer que já foi aprovada bem aqui. Na letra E, obras visando a produção energética no Pará, bem como na região norte do Brasil, são favorecidas pelo elevado potencial de rios da bacia amazônica. E pelos povos tradicionais das florestas, que apoiam a instalação de obras hidrelétricas. Eu pergunto para você, os povos tradicionais da floresta, né, quilombolas, seringueiros, comunidades indígenas, apoiam a instalação de obras hidrelétricas? É claro que não, porque eles vão ser duramente impactados. Perfeito? Ó, uma questão tranquila, mas você precisaria saber o contexto de criação da usina hidrelétrica de Tucuruí, que é o contexto dos grandes projetos, que é o contexto de abastecer, né, a própria ideia do projeto Grande Carajás. Então, ficamos na letra A. Vamos ver mais uma questão adaptada bem aqui da OCP-CODEM, né? Fala assim: há 21 anos iniciava-se as tensões e discussões sobre a construção do projeto da usina de Belo Monte. A respeito da polêmica construção dessa usina, assinale a alternativa incorreta. Eles gostam muito disso. E você deve estar muito atento para esse tipo de questão, muito atento. Fala então bem aqui, ó. Eles gostaram de cobrar questões energéticas, envolve energia e sustentabilidade aqui no Pará, nesse concurso aqui que ocorreu, né, da OCP, que fez a prova da CODEM. Olha só, idealizado ainda no governo militar em 75, para o projeto do complexo Cararaú, primeiro nome de Belo Monte. Na ocasião, previa-se uma obra com 6 barragens entre os rios Xingu e Iriri,
É de verdade isso? Que o primeiro nome da usina hidrelétrica de Belo Monte é Cararaú? Sim, é verdade. Né? E você vai lembrar de alguns episódios, né, da Índia Tuíra, que passou o teçado ali no rosto do presidente da Eletronorte, o que causou uma grande polêmica também. Isso sim é verdade. Eu tenho que marcar o quê? A incorreta. Eu tenho que marcar a errada. Então, essa aqui está certo. Eu quero marcar a incorreta. Idealizado no regime militar, a usina foi inaugurada em 2016, em volta a uma série de polêmicas, sendo o desvio de recursos uma delas. É verdade, né? Uma série de polêmicas ambientais, polêmicas sociais, a ideia também de que o consórcio Norte Energia não conseguiu realmente cumprir aquilo que ele apresenta no seu relatório de meio ambiente, isso também é verdade. Então vamos lá, vai estar por aqui. A usina foi construída fazendo parte da obra do PAC, Programa de Aceleração ao Crescimento do Governo Federal, junto ao Rio Xingu. Perfeito, né? É aí o Rio Xingu, o da usina de Belo Monte. Com a construção da usina de Belo Monte, comunidades tradicionais terão suas vidas alteradas em vários aspectos, tanto naturais, a navegação impedida, a formação de pequenos lagos, quanto sociais, realocação populacional e indenizações. Essa também está muito bonita. Vamos ver então, está muito bonita. Então, a errada vai ficar aqui, ó. A usina de Belo Monte, quando estiver totalmente concluída, será a maior usina em geração de energia do mundo. Não é verdade. Sabemos ali as usinas também, principalmente na China, que tem uma capacidade de produção muito maior. Falar que vai ser a maior do mundo, quando totalmente não, porque é diretamente a usina lá na China. Não pode, errado aqui, a incorreta é a letra E. Fácil, bem tranquilo. Vamos aí, ó, vamos avançar. Olha só como nós temos agora. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ALEPA, requereu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o vazamento de resíduos da bacia de rejeitos da Hidro, em Barcarena, nordeste do estado. O deputado Eliel Faustino protocolou o pedido, né, para abertura e necessário que pelo menos 14 parlamentares assinem o documento. Aproximadamente 400 famílias foram afetadas pelo vazamento de rejeitos da bauxita da mineradora norueguesa Hidroalunorte. O que eu fiz bem aqui? Peguei a reportagem que você viu agora há pouco e vamos pegar ela como base para as questões. Sobre a importância do tema e amplitude que o mesmo alcança, analise as assertivas em verdadeiro ou falso. Veja bem, na sua prova, nós vamos ter uma única alternativa. Ela é de múltipla escolha. Ou vai ser a letra A, ou vai ser a B, C, D ou E. Tá certo? Vai ser assim, como nós fizemos agora há pouco. Agora eu vou mudar um pouquinho a brincadeira. Eu vou só colocar aqui o que é falso e o que é verdadeiro. Vamos lá então? Vamos brincar bem aqui, ó. Bora ver o que está certo e o que está errado. O município de Barcarena, localizado no nordeste do Pará, é um dos municípios com maior concentração de bauxita na Amazônia. Isso está certo ou está errado? Isso está falso ou é verdadeiro? Isso é falso. Por que é falso, Helder? Porque ele diz, ó, o município de Barcarena, localizado no nordeste, é verdade, é um dos municípios com maior concentração de bauxita. Não. Lembre que o município de Barcarena, ele não tem bauxita em seu subsolo. A bauxita que chega em Barcarena, ela vem do município de Oriximiná, no qual lá em Oriximiná está o projeto Trombetas, da mineração Rio do Norte. É a bauxita que chega em Barcarena, ela é transformada em alumina e depois alumínio. Então é falso dizer que Barcarena tem uma das maiores concentrações de bauxita. Não, é lá em Oriximiná, no projeto Trombetas. Bora ver aqui. A instalação de uma CPI se faz urgente para investigar os procedimentos institucionais de licenciamento e ação, não só da Hidro, mas de outras empresas mineiro-metalúrgicas, com o objetivo de não se repetir o que aconteceu em Mariana
Minas Gerais. Lembra da maior tragédia ambiental que nós tivemos no Brasil? Com certeza, é necessário investigar, é necessário pegar pesado com essas mineradoras para que elas não possam repetir uma tragédia gigante que foi em Mariana. Tá legal? Com certeza isso está certo, com certeza este item ele está certo. Vamos continuar a brincadeira então bem aqui, ó. Fala assim: foram aplicados 2 multas contra a mineradora, sendo de 10 milhões por realizar atividade potencialmente poluidora, sem licença válida da autoridade ambiental competente, e outra de 10 milhões por operar tubulação de drenagem também sem licença. Verdade isso? Verdade. É por isso que você precisa ler a reportagem, porque ele pode dar uma continuidade nela, transformando ali nas alternativas. É necessário que leia as reportagens. Vem comigo. As indústrias brasileiras são as maiores consumidoras de minério de bauxita produzida no Pará, que é considerado uma das maiores províncias minerais do mundo. As indústrias brasileiras são as maiores consumidoras do minério de bauxita? Não, né? Grande parte desta bauxita que sai do Pará, a maior parte dela vai para o mercado externo, vai muito mais para o Japão. Não é verdade, então, aqui. Esse item ele está falso dizer que são as indústrias brasileiras são as maiores consumidoras. Mercado externo acaba sendo o maior consumidor. E vamos então perceber mais um item aqui, ó. O Instituto Evandro Chagas constatou o vazamento e a presença de soda cáustica, bauxita e chumbo em comunidades de Barcarena. A vistoria também flagrou um duto clandestino que era usado pela mineradora para despejar os rejeitos diretamente no meio ambiente. Tá certo esse? Com certeza, vamos então aqui, dedinho para cima, isso é verdadeiro. Uma brincadeira só lá, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro. Na sua prova não vem assim, ela é de múltipla escolha. Foi só para perceber se você está acompanhando aí os noticiários, né? Lendo as reportagens dos fatos locais. Perfeito? Eu lhe convido então para compra do nosso curso completo com videoaulas, tá certo? Videoaula, teoria, exercício, revisão de véspera, material apostilado em PDF. Também estamos num preço promocional aqui para a Funpapa do nosso curso online, apenas R$ 249, podendo também pagar no PagSeguro. Perfeito? E além do nosso curso completo aqui, com todas as disciplinas, também temos a nossa maratona, que é uma grande oportunidade de você se familiarizar com o conteúdo, se familiarizar da forma que a OCP acaba pedindo essas questões, aqui no qual nós vamos, na nossa maratona, resolvermos 80 questões e cada vez mais colocar você no trilho da aprovação, porque a nossa missão aqui na Loja do Concurseiro é ver você concursado, é ver você aprovado. Desde já, muito obrigado e até a próxima.